A mãe sempre dizia que o pai vivia longe, perdido na estrada. Mas o que ela nunca contou é que a verdade era grande demais para um menino carregar. História enviada por uma das nossas seguidoras. Baseada em fatos reais. Mudam os nomes, mas a verdade permanece. Rosa sempre sentiu que a vida tinha um jeito estranho de testar a gente nos dias em que a gente menos consegue. Naquele começo de manhã em São Bernardo do Campo, ela acordou com um peso no peito que não vinha de esforço físico, vinha do silêncio. Um silêncio que parecia acumular histórias que ela ainda não conseguia colocar em palavras. O quarto era simples, mas carregava um vazio que quase respirava. Rosa passou a mão sobre a barriga ainda pequena, e a primeira sensação que veio não foi alegria, foi medo. Um medo quente, insistente, que se espalhava pelo corpo como se procurasse cada canto onde pudesse se esconder. Ali começou a primeira onda emocional, uma curiosidade dolorida sobre o que seria da vida daquele bebê. Ela sempre imaginou que quando fosse mãe, teria um lar diferente, paredes coloridas, risadas pela manhã, cheiro de comida boa vindo da cozinha. Mas a realidade chegava dura, lembrando que os sonhos dela tinham sido construídos em terreno alagado. O nome de Dr. Álvaro Neves passou como um sopro rápido pela mente dela. Não um sopro de saudade, mas de ironia. Havia algo cruel em lembrar que o pai do filho dela vivia em uma casa grande, com portas de vidro, gente servindo café, carro importado, decisões importantes passando pela mesa dele, enquanto ela lutava todos os dias para ter o que comer. E essa diferença entre os mundos trouxe a segunda onda, uma tristeza fina, quase elegante, daquelas que não gritam, mas corroem. No entanto, entre as rachaduras da tristeza, havia um fio de esperança. Rosa segurava esse fio como quem segura o último galho durante uma tempestade. Ela acreditava, ou tentava acreditar, que Álvaro voltaria, que honraria o que prometeu, que não deixaria o próprio filho nascer no desamparo. Mas o telefone não tocava. As mensagens não chegavam. As promessas evaporavam. E o silêncio dele doía mais do que qualquer palavra dura poderia doer. Foi nesse tempo que Janaína, a vizinha, apareceu como uma luz inesperada. Não era uma luz forte, era uma luz de vela, daquelas que iluminam pouco, mas aquecem o suficiente para você não congelar por dentro. Janaína não perguntava muito, ela percebia. E quando via Rosa pálida, cansada, fingindo força, colocava um prato de comida em cima da mesa sem criar alarde. A terceira onda veio. Uma ternura que parecia abraço, mesmo sem braços. Dona Teresa, a cozinheira do bairro, era outro tipo de presença. Tinha aquele jeito de mulher que já tinha visto muita coisa e por isso carregava no olhar uma espécie de compaixão adulta, sem pena, sem julgamento. Quando percebia a barriga de Rosa crescendo e os olhos dela murchando, colocava uma porção maior na marmita e dizia apenas: "Coma, você e esse bebê precisam ficar fortes." Era pouco, mas naquele momento, era tudo. E Rosa sentia algo próximo de gratidão e vergonha ao mesmo tempo. A quarta onda, a mistura confusa entre ser ajudada e ter medo de precisar tanto da ajuda. À medida que os meses passavam, o corpo de Rosa ficava pesado, mas o que realmente pesava era a ausência de Álvaro. Cada dia sem notícia tornava mais difícil acreditar que ele lembrava do bebê, da promessa, dela. A barriga crescia, mas a esperança diminuía. Algumas noites Rosa sentia a criança mexer e aquilo provocava um tipo de emoção que chegava antes da razão. Era amor. Um amor cheio de medo, cheio de dúvidas, mas enorme. E esse amor fazia nascer uma força estranha, não física, mas emocional, como se aquele bebê fosse a única razão pela qual ela ainda não tinha desistido. A quinta onda, um amor que dói de tão grande. Mas a fome também dói. E dói diferente.
Houve dias em que Rosa tentou fingir que não estava com fome, porque não tinha nada para comer. Dias em que o corpo tremia sem aviso, em que o ar parecia pesado demais, em que ela segurava a barriga com as 2 mãos tentando dizer ao bebê, em silêncio, que aquilo ia passar. Só que não passava. E essa sensação de falhar antes mesmo de começar a ser mãe trouxe a 6ª onda, um sentimento de impotência que arranca o ar. Ela não dizia para ninguém, mas às vezes tinha medo de que o filho tivesse sentindo tudo aquilo por dentro, a fraqueza, o desespero, o abandono. Era como se ela temesse que o bebê guardasse na pele, nos ossos, na alma, tudo que ela não conseguia proteger. E foi nesse ponto que a vida começou a parecer grande demais para ela carregar sozinha. No entanto, sempre que pensava em cair, uma imagem aparecia na mente, a de segurar o filho pela primeira vez. E essa imagem, mesmo sem forma, sem rosto, sem nome, iluminava o caminho por alguns segundos. A 7ª onda. Esperança teimosa, pequena, mas viva. Rosa ainda não sabia, mas aquele menino nasceria marcado pela fome, pela ausência, mas também pela força das mulheres que decidiram não deixá-los cair. E essa mistura de dor, amor, medo e fé era apenas o começo. Quando Gabriel nasceu, não houve explosão de alegria na vida de Rosa. Houve um silêncio profundo, desses que fazem o peito tremer antes mesmo do corpo entender o motivo. Ela segurou-o pela primeira vez, com uma mistura de amor e medo, como se aquele bebê fosse feito de luz e, ao mesmo tempo, de vidro. Um milagre e uma responsabilidade impossível. Assim que ele encostou no peito, Rosa percebeu algo que a rasgou por dentro. O leite não vinha, ou vinha pouco, ou vinha fraco. Era como se o corpo dela confessasse, sem palavras, tudo o que ela estava tentando esconder, que a fome tinha vencido. Essa foi a primeira onda emocional, uma culpa esmagadora, aquela que transforma até o amor em dor. Gabriel chorava baixo, como se não tivesse força para chorar alto, e cada gemido parecia atravessar o coração de Rosa, deixando marcas que ela jamais esqueceria. Ela sentia o peso de falhar antes mesmo de aprender como ser mãe. Era uma falha injusta, mas ainda assim se sentia culpada por inteiro. Nos dias seguintes, o cansaço tomou o corpo dela de um jeito que não parecia humano. O mundo ao redor ficava borrado, como se tivesse sempre prestes a apagar. E em alguns momentos, quando a fome fazia a vista escurecer, Rosa sentia medo de desmaiar com o filho nos braços. A segunda onda, pânico silencioso, daquele que não grita porque não tem forças para isso. Janaína notou a palidez profunda, o desespero escondido no olhar, e sem fazer barulho começou a aparecer com panelas, pedaços de pão, caldo simples. Rosa recebia tudo com a sensação de estar sendo salva e julgada ao mesmo tempo. Era como se cada colherada dissesse, eu me importo, e ao mesmo tempo, você não está conseguindo. A terceira onda, a humilhação involuntária de precisar de mais. Foi Dona Teresa quem percebeu primeiro que o bebê não estava engordando. O olhar dela, experiente, firme e amoroso, atravessou Rosa como um raio. Dona Teresa não disse nada duro, não apontou nada, apenas tocou o braço de Rosa e pediu que ela procurasse ajuda médica. O toque daquela mão criou a quarta onda. Um alívio temeroso, como se alguém tivesse acendido uma luz num corredor que ainda parecia perigoso. A ida ao posto de saúde foi o momento em que tudo mudou. A doutora Helena Moura olhou para Gabriel com um tipo de preocupação que não tentava se esconder. Era um olhar que dizia a verdade sem palavras. Rosa sentiu o estômago afundar. Era como se percebesse, ali, que a vida do filho dependia de algo que ela não podia dar. A quinta onda, desamparo absoluto. A médica perguntou pouco, mas entendeu muito. E quando pediu que Rosa e Gabriel ficassem sobre os seus cuidados por alguns dias, o coração de Rosa amoleceu de um jeito que ela não esperava. Não era só gratidão, era exaustão pura,
finalmente encontrando um lugar para descansar. Na casa da médica, Rosa viu Gabriel mamar com fome, quase com um desespero, como se estivesse reencontrando algo que havia perdido durante o próprio nascimento. E naquele instante, enquanto ele se agarrava ao novo leite, Rosa sentiu algo que há semanas não sentia. A sexta onda. Esperança. Tímida. Frágil, mas viva. Ainda assim, a vergonha continuava ali, escondida na base da garganta. Era uma vergonha que não tinha rosto, mas tinha peso. O peso de acreditar que tudo aquilo era culpa dela. O peso de lembrar que o pai de Gabriel, o homem que prometeu apoio, vivia confortável em Campinas, enquanto ela lutava para não deixar o próprio filho morrer de fome. A sétima onda, revolta abafada. De volta ao bairro, já com Gabriel ganhando força, Rosa ainda carregava uma sensação estranha, como se estivesse vivendo no intervalo entre duas tempestades. Ela conseguia respirar, mas com medo. Conseguia dormir, mas pouco. Conseguia sorrir, mas sempre olhando para o lado, esperando que alguma coisa desmoronasse sem aviso. Foi nessa fase que Ernesto surgiu. Não como salvador, Rosa nunca o viu assim, mas como presença constante. Ele falava pouco, olhava muito e parecia entender que o coração dela estava cansado demais para qualquer promessa. E foi justamente essa calma que mexeu com ela. Não era amor ainda, era cuidado. E cuidado, para alguém que passou tanto tempo sozinha, é um tipo de sensação que confunde, aquece, assusta. A oitava onda. Um afeto que nasce sem pedir licença. O tempo passou e Gabriel cresceu, carregando a leveza de quem sobreviveu antes mesmo de entender o que era viver. Mas havia um ponto cego, um buraco sempre aberto que ele não conseguia preencher, a ausência de um pai. Aos poucos, a pergunta começou a nascer dentro dele, primeiro como curiosidade, depois como saudade de algo que ele nunca teve, até virar necessidade. E foi ali, exatamente ali, que a história deixaria de ser apenas sobre Rosa e começaria a ser sobre Gabriel. Gabriel cresceu com uma pergunta silenciosa rondando o peito. Não era uma dúvida que ele dizia em voz alta. Era mais como um peso constante, um vazio miúdo, daqueles que se movem devagar dentro da gente até virar necessidade. Ele via outras crianças falando dos pais com naturalidade. Meu pai trabalha com isso. Meu pai me buscou ontem. Meu pai me ensinou tal coisa. E cada frase dessas passava por Gabriel como uma corrente de ar frio. Rosa dizia que o pai dele era caminhoneiro. Vivia na estrada. Quase não parava. E por isso não aparecia. Quando era pequeno, Gabriel acreditava. Mas à medida que crescia, algo dentro dele começava a se partir. Porque a mentira, mesmo contada com amor, pesa. A primeira onda desse ato foi a inquietação, aquela que soa como um eco repetitivo. Por que ele não vem? Por que ele nunca me procurou? Por que ele não sabe nada sobre mim? Gabriel tentava agir como se não ligasse. Tentava rir, tentava fingir que não precisava de um pai. Mas a ausência era como um dente que dói mesmo depois de arrancado. Um fantasma que aperta no lugar que deveria ser cheio. Aos 11 anos, a vontade de conhecer o pai se transformou em urgência. Não era curiosidade, era sobrevivência emocional. Era a necessidade de colocar um rosto no vazio. Foi Janaína quem, sem querer, alimentou a ideia, falando sobre o Grupo Bem Pharma, mostrando o prédio na TV, comentando sobre o homem importante que mandava em tudo. Gabriel ouviu um nome como quem ouve um trovão, Dr. Álvaro Neves. E alguma coisa no corpo dele reconheceu esse nome antes que a razão entendesse. A segunda onda, intuição dolorida, aquela que faz o coração acelerar por pressentimento, Gabriel começou a observar o Grupo Bem Pharma de longe, como quem observa uma porta que nunca se abre. E quanto mais via a grandiosidade, o prédio brilhante, os carros na frente, as pessoas entrando uniformizadas,
mais crescia nele a sensação de que o pai estava perto e inalcançável. Foi então que ele decidiu ir. Não por rebeldia, mas por falta de alternativa. Era o único caminho que a alma dele conseguia enxergar. O dia em que foi a Ben Pharma não começou como um dia comum. O corpo dele estava tenso, as mãos suavam, o peito parecia pequeno demais para o coração. Era como se tudo dentro dele dissesse: você vai descobrir algo que vai doer. A terceira onda, coragem frágil, aquela que só existe porque o medo é grande demais. Ele levou uma sacola com pequenos desenhos que tinha feito como presente, porque as crianças acreditam que presentes abrem portas. E durante o caminho até Campinas, o Gabriel imaginou 1000 maneiras de como aquele encontro podia acontecer. Nenhum dos cenários era cruel. Crianças não imaginam crueldade. Imaginam dúvida, surpresa, mas não rejeição. E isso tornou o que veio depois ainda mais devastador. Quando chegou ao prédio e pediu para ver Dr. Álvaro, as pessoas ao redor olharam com estranhamento. Mas Gabriel tinha um brilho nos olhos, uma esperança pura, inocente, quase luminosa. Aquela esperança que só existe em quem nunca foi ferido de verdade. Mas quando Álvaro apareceu, não veio espanto, não veio emoção, não veio nem dúvida, veio frieza. Um olhar que não apenas não reconhecia Gabriel, mas recusava a possibilidade de reconhecê-lo. A segunda onda, choque congelado. O tipo de dor que não sabe para qual lado correr. Álvaro perguntou o que ele queria, não com curiosidade, mas com irritação. E quando Gabriel disse: "Sou seu filho", o ar entre os dois pareceu perder a cor. Foi ali que a quinta onda veio, humilhação crua. O homem não só negou com veemência, negou com raiva, negou como se a simples ideia fosse um ataque pessoal. E o pior não foi a negação, foi a forma, as palavras duras, a ameaça de chamar a polícia, o gesto de mandar tirarem o menino dali. Gabriel segurou a sacola como se estivesse segurando o próprio coração sendo arrancado. O rosto ficou vermelho, não de choro, mas de choque, e o mundo ao redor perdeu o som. A sexta onda de desamparo absoluto atravessou ele. Ele voltou para casa com passos pesados, como se cada movimento fosse difícil demais. Rosa o encontrou mudo, pálido, respirando rápido. E quando ela descobriu que ele tinha ido atrás do pai, o coração dela desabou num lugar que ela achava que estava protegido. A revelação veio num solavanco, num choro contido, num olhar que dizia tudo sem dizer nada. A sétima onda, ruptura, atingiu os dois ao mesmo tempo. Rosa percebeu que a mentira que criou para proteger tinha se transformado numa prisão. Gabriel percebeu que o pai caminhoneiro nunca existiu e que o homem rico, o homem real, o homem de verdade, não o queria. A partir daquele dia, a adolescência dele foi marcada por um sentimento que cresce devagar como ferrugem. A sensação de não ser suficiente. Mas o destino tem um jeito curioso de costurar aquilo que a vida rasga. E essa costura começaria com uma carta. Os anos passaram, mas a dor daquele dia nunca deixou completamente o peito de Gabriel. Ele cresceu com uma espécie de cansaço escondido no olhar. Não um cansaço físico, mas aquele que nasce quando a vida te diz, muito cedo, que você é menos do que merece ser. Rosa via isso. A cada aniversário, cada conquista, cada sorriso, ela percebia algo a mais. Um espaço vazio que não diminuía. Era como se Gabriel tivesse aprendido a viver com uma pequena fissura na alma. Uma rachadura fina, mas profunda, sempre ali. Sempre lembrando que ele veio ao mundo sendo negado. A primeira onda desse ato. A melancolia que permanece mesmo quando a vida melhora. Gabriel tentava seguir. Estudou, trabalhou, fez amigos, mas sempre que via algum pai abraçando um filho,
um nó se formava no estômago. Ele não sabia se era inveja, saudade ou raiva. Talvez fosse um pouco de tudo. Um dia, já com cerca de 20 anos, Rosa encontrou uma carta guardada em cima da mesa. Era curta, escrita com a letra firme e contida de quem lutou muito para não transformar a dor em ódio. Nela, Gabriel contou tudo. Sua história, suas dúvidas, seus medos, sua vontade absurda de ter um nome, não pelo dinheiro, mas pelo direito de existir. A segunda onda. Coragem vulnerável. Aquela que expõe o peito mesmo sabendo que pode doer de novo. Ele enviou a carta não ao pai, mas ao escritório. Não esperava resposta. Não esperava compaixão. Escreveu porque precisava tirar aquilo de dentro. E foi assim que a carta caiu nas mãos de Lívia. Ela não era apenas secretária. Era alguém que vivia no ambiente brilhante e ao mesmo tempo vazio do grupo Benfarma. Alguém que viu o poder de perto e sabia que nem todo sucesso tem raiz limpa. Ao ler a carta, ela sentiu o coração se apertar de um jeito que não acontecia fazia tempo. A terceira onda. Empatia imediata. Aquele reconhecimento silencioso entre duas dores que nunca se encontraram, mas se entendem. As palavras de Gabriel mexeram com ela. Não pela história em si, mas pela humanidade crua que havia naquelas linhas. Lívia chorou sem perceber. E quando terminou, não conseguiu voltar ao trabalho normalmente. Algo dentro dela se recusava a ignorar. Ela procurou Gabriel. No primeiro encontro, ele estava sentado num banco simples, esperando sem saber se devia esperar. Quando ela se aproximou, ele levantou rápido, quase nervoso, e o olhar dos dois se encontrou num instante que pareceu suspender o ar. A quarta onda. Reconhecimento. Não de rostos, mas de almas que se encontram no mesmo lugar partido. A conversa foi curta, quase tímida, mas havia algo nela que não precisava de palavras longas para existir. Aos poucos eles foram se aproximando, não por pena, não por necessidade, mas por essa força estranha que une pessoas que carregam cicatrizes parecidas. Lívia deu a Gabriel algo que ele nunca teve, a sensação de ser visto, não como ferida, não como ausência, não como problema, mas como alguém inteiro. E essa sensação trouxe a quinta onda. Cura lenta. Aquela que não conserta o passado, mas dá forma nova ao futuro. Ela insistiu que Gabriel buscasse seus direitos. Ele hesitou, com medo de parecer oportunista. Mas Lívia o lembrou que reconhecer um filho não é favor, é responsabilidade. O processo foi longo, cheio de idas e vindas, documentos, silêncio e tensão. Mas o exame de DNA não tinha dúvidas. Dr. Álvaro Neves era o pai. A notícia caiu entre eles como uma pedra lançada num lago parado. Não trouxe alívio imediato. Trouxe um tipo de verdade que machuca, mas liberta. A sexta onda. Alívio triste, porque a justiça veio, mas o amor não. Álvaro nunca pediu desculpas. Nunca procurou Gabriel. Nunca quis saber dele. Mas num certo ponto, Gabriel percebeu que a ausência do pai dizia mais sobre o pai do que sobre ele. Ali começou algo novo. Um sentimento de valor próprio que não dependia mais de aprovação. Era como se ele dissesse para si mesmo: eu existo, eu tenho nome, eu tenho história, e eu não preciso do amor dele para continuar vivendo. Essa foi a sétima onda. A libertação. Aquela que chega quando a dor finalmente perde o lugar que ocupava. Com o tempo, Gabriel e Lívia construíram algo sólido. Algo que não veio da carência, mas da escolha. Casaram, tiveram 2 filhos, criaram uma casa onde ninguém precisaria inventar histórias para esconder abandono. Rosa encontrou paz ao lado de Ernesto, e a família, enfim, se reconstruiu. Não porque tudo deu certo, mas porque todos aprenderam a transformar o que doeu em algo que ensinou. Gabriel ainda pensa no pai às vezes, não com ódio, não com esperança,
com humanidade. E guarda lá no fundo a possibilidade de que um dia, talvez bem mais velho, Álvaro bata na porta não para ser pai, mas para pedir perdão. Às vezes o amor não termina, ele só muda de forma. E se um dia o amor também te deixou uma marca, talvez seja a hora de contar. Envie para amoresquemarcam.canal@gmail.com. Nós transformamos memórias em histórias.